Fala, galera, tudo certo por aí? Olha só, a expectativa para o jogo decisivo contra o Atlético Paranaense tá enorme, e o torcedor do Corinthians recebeu uma baita notícia: Memphis está confirmado. Sim, o holandês, que acabou de completar um ano vestindo a camisa do Timão, vai estar em campo, e não vai estar sozinho. O trio que mexe com a torcida, Memphis, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, está pronto para essa batalha que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. É força máxima, é jogo grande, é clima de decisão em Itaquera. E não dá para negar o quanto esse período de Memphis no Corinthians tem sido movimentado. Desde que chegou, ele coleciona polêmicas, contratos vazados, participação no rap, provocações, mas ao mesmo tempo criou uma identificação absurda com a torcida e com a maneira de ser Corinthians. Dentro de campo, o cara não é só um jogador, ele é um diferencial. Para quem gosta de olhar número, é simples: 29 participações em gols em 51 partidas. Isso não é qualquer coisa, ainda mais em um time que passou por tantas dificuldades. Claro que o custo dele é alto, isso ninguém nega. E quando a gente fala de custo, especialmente num clube que vive uma situação financeira complicada como o Corinthians, a comparação é inevitável. Mas se a gente deixa esse detalhe de lado e foca apenas no que acontece dentro das quatro linhas, a conclusão é clara: Memphis é determinante. Ele não só decide jogos, como também faz os companheiros crescerem. Desde que chegou, deu outra vida ao ataque, distribuiu responsabilidade e fez jogadores como Yuri e Garro se soltarem muito mais. É aquela velha história: o cara eleva a régua, aumenta o nível do time. E tem um detalhe que mostra bem isso. Dorival Júnior só conseguiu contar com esse trio Memphis e Yuri e Garro juntos em campo em 2 partidas. Apenas 2. E quais foram esses jogos? Justamente as 2 vitórias contra o Palmeiras, uma dentro e outra fora de casa, pelas oitavas da Copa do Brasil. Coincidência? Nada disso. Com eles juntos, o aproveitamento do Corinthians dispara. Para vocês terem uma ideia, em todos os jogos com esse trio, o Timão tem 74% de aproveitamento. É exatamente a mesma média do Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro. Então, se o Corinthians tivesse sempre esse time titular completo, a conversa não seria sobre G4, mas sobre brigar pela liderança. É lógico que a gente sabe que isso é inviável. Futebol não é videogame. Tem lesão, suspensão, cansaço, e nem sempre os caras conseguem jogar 90 minutos em alto nível. Mas esse exercício mostra o peso que Memphis e companhia têm quando estão juntos. O Corinthians, que lá atrás sofria risco de rebaixamento, se transformou a partir da chegada do holandês. E a importância dele não para por aí. Basta lembrar do Campeonato Paulista, quando o Corinthians, em meio a uma crise gigantesca fora de campo, foi lá e ganhou do Palmeiras. Memphis foi decisivo naquele título. Ele deu assistência, participou diretamente dos lances mais importantes, e nos momentos finais conseguiu segurar a pressão. Não dá para minimizar esse impacto. E olha que curioso, enquanto muita gente questionava valores de contrato e cláusulas de bonificação que acabaram vazando, dentro de campo ele respondia. E respondia com bola. Porque é isso que pesa no final, o que acontece no gramado. Muitos podem até não gostar do estilo do cara, achar ele marrento, achar que se esconde em alguns jogos. Tudo bem, isso acontece. Mas ninguém pode brigar com números e com fatos. 29 participações em 51 partidas. Isso não é pouco. É estatística de jogador de ponta. Agora imagina a cena: jogo decisivo, Itaquera lotada, e em campo esse trio que mudou a cara do Corinthians. O torcedor tem motivo de sobra para acreditar. Yuri Alberto, que voltou de uma cirurgia de hérnia antes do previsto, tá confirmado. Rodrigo Garro, cérebro desse meio-campo, está pronto. E Memphis, cada vez mais identificado, chega com moral de artilheiro histórico da seleção da Holanda e já pensando em escrever mais um capítulo importante com a camisa alvinegra. O adversário, claro, não vai facilitar. O Atlético Paranaense é time de tradição em mata-mata, vem para reverter o placar e vai exigir concentração total do Corinthians. Mas a vantagem está do lado alvinegro. 1-0 no jogo de ida, resultado construído fora de casa,
e agora é só administrar em Itaquera. Se empatar, o Timão avança. Se perder por um gol, pênaltis. Então, além da qualidade, vai ser uma noite de controlar o emocional e não dar brechas. E quando a gente olha para esse Corinthians, fica impossível não lembrar do tanto de turbulência que o clube enfrentou no último ano. Problemas de gestão, denúncias, casos de polícia, presidente afastado, investigações, crise nos bastidores, enfim, um caos completo. E mesmo assim, dentro de campo, o time conseguiu 9 vitórias seguidas, escapou do rebaixamento, garantiu vaga na Libertadores e, de quebra, entrou na Copa do Brasil. E agora, mesmo com todos os problemas, pode estar a 90 minutos de mais uma semifinal. Essa é a força do Corinthians. É o peso da camisa, é a mobilização em torno de jogos grandes, e é também a prova de como alguns jogadores conseguem ser determinantes. Memphis, Garro e Yuri formam hoje a espinha dorsal que sustenta esse sonho. O torcedor sabe que, se eles estiverem bem, a chance de vitória aumenta demais. E a atmosfera em Itaquera promete ser daquelas. A Fiel já mostrou em tantas ocasiões que empurra o time, e dessa vez não será diferente. E se a gente for pensar no que vem pela frente, o cenário é ainda mais interessante. Porque além desse duelo contra o Atlético, a Copa do Brasil já tem datas definidas para a semifinal e final, e isso muda completamente o contexto. As partidas decisivas vão acontecer depois do fim do Campeonato Brasileiro, o que significa que o Corinthians pode chegar lá com outro ânimo, com jogadores recuperados e um time ainda mais forte. Carrilho, por exemplo, que hoje é desfalque importante, pode estar de volta. Outros que enfrentam problemas físicos também têm tempo para se recuperar. Então, o que pode parecer um time limitado agora, pode virar um time mais robusto no momento das semifinais. E se a gente olha para os possíveis adversários, a tendência é que seja o Cruzeiro. O time mineiro abriu 2-0 contra o Atlético na casa do rival e agora decide em Belo Horizonte, com a vantagem de 2 gols. É claro que o Galo também é um adversário duríssimo, e a gente sabe como o clássico pode virar de cabeça para baixo, mas hoje o Cruzeiro larga na frente. Seja quem for, o Corinthians vai encontrar dificuldades, mas quem disse que esse time não é capaz de surpreender? Afinal, se chegou até aqui com tantos problemas, com turbulências, com contratações contestadas, com política pegando fogo, por que não acreditar que pode bater de frente com qualquer um? O que dá esperança para a Fiel é justamente o fato de que, em meio ao caos, o Corinthians consegue se reinventar. Foi assim no Paulista, quando ninguém apostava em título, e o time cresceu no momento certo, derrotando o rival Palmeiras e levantando a taça. Foi assim na reta final do ano passado, quando parecia inevitável uma queda para a segunda divisão, e a chegada de Memphis mudou o astral do elenco. Foi assim também em tantas noites de Libertadores e Copa do Brasil, quando a superação falou mais alto do que a técnica. Esse espírito é o que sustenta o torcedor nesse momento. E vale lembrar que a campanha na Copa do Brasil até aqui é impecável. 5 jogos, 5 vitórias, nenhum gol sofrido. É uma estatística que impressiona e mostra como o time cresce nesse torneio. Jogar em mata-mata é diferente, exige frieza, exige estratégia, e Dorival Júnior parece ter encontrado uma fórmula para potencializar as peças que tem. A defesa se mostra sólida, o meio-campo consegue controlar as ações, e quando o trio da frente está disponível, a chance de gol é praticamente garantida. Agora, para esse confronto contra o Atlético, tem também um fator psicológico. O Corinthians já chega com vantagem no placar e com o apoio da torcida. Mas o futebol é cheio de armadilhas. Um gol tomado cedo, uma expulsão inesperada, e tudo pode se complicar. O torcedor lembra bem de jogos em que a história virou do nada. Por isso, apesar da confiança, a palavra de ordem é concentração. Não pode dar brecha. Não pode entrar achando que já está classificado. E o mais interessante é que esse Corinthians vive uma mistura curiosa de experiência e juventude. Você tem jogadores rodados, com bagagem internacional, e ao mesmo tempo garotos que surgem da base e ganham espaço. Isso dá uma energia diferente para o time. É uma equipe que, apesar das críticas, consegue se reinventar jogo a jogo. Um exemplo claro é a volta de Yuri Alberto.
Ninguém esperava que ele estivesse pronto tão rápido depois da cirurgia de hérnia. Ele não só voltou, como voltou treinando forte e mostrando disposição. Isso dá moral para o grupo e passa confiança para o torcedor. E falando em confiança, não dá para esquecer que Memphis, além de estar confirmado, chega depois de um feito gigante com a seleção holandesa. Ele se tornou o maior artilheiro da história do país. É o tipo de marca que coloca o jogador em outro patamar. Isso dá ainda mais peso ao que ele representa para o Corinthians. É um cara que traz visibilidade internacional, que atrai olhares, mas, acima de tudo, que decide dentro de campo. No meio de tudo isso, ainda tem o desgaste da data FIFA. Alguns jogadores voltam de compromissos internacionais, como Romero, Félix Torres e Hugo. O clube até fretou o voo para garantir que eles chegassem a tempo. Esse esforço mostra o quanto o Corinthians está focado nesse confronto. Ninguém quer deixar escapar a chance de mais uma semifinal. Até porque, se conseguir avançar, será a quarta consecutiva, um feito que mostra consistência em torneio de mata-mata, mesmo com tantas mudanças no elenco e na diretoria. E se a gente olha para o retrospecto, dá para entender por que o torcedor acredita tanto. Quando Memphis, Garro e Yuri estão juntos, o time simplesmente joga em outro nível. Já foi assim contra o Palmeiras, já foi assim em jogos decisivos, e pode ser de novo agora. A questão é se eles vão conseguir manter essa regularidade, se vão conseguir repetir o nível de atuação que já mostraram. Porque se repetirem, o Corinthians tem tudo para chegar forte não só nessa semifinal, mas para sonhar com o título. No fim das contas, é disso que se trata o Corinthians. Um clube que, mesmo mergulhado em crise, encontra formas de se superar. Um clube que parece se alimentar da dificuldade para crescer nos momentos grandes. E quando a bola rolar em Itaquera, com mais de 40 mil vozes empurrando o time, todo o peso da camisa vai estar ali, todo o histórico de batalhas, de viradas, de títulos improváveis. É nesse ambiente que o Corinthians costuma ser mais perigoso, é nesse ambiente que jogadores como Memphis se tornam ainda mais relevantes. E se a gente parar para pensar na dinâmica do jogo, o Corinthians tem uma vantagem clara: joga em casa, com torcida engajada e um placar favorável. Mas futebol é imprevisível. Um lance isolado, uma falha ou um momento de pressão do adversário pode virar a partida. É aí que entra a importância de manter a concentração do início ao fim, de cada jogador entender o papel dentro do time e executar com precisão. O Atlético Paranaense vai buscar o empate, claro, mas o Corinthians tem experiência e recursos para segurar o resultado e, se preciso, decidir no detalhe. E não podemos esquecer da energia que Memphis e Yuri Garro trazem ao trio ofensivo. Quando esses três estão juntos, é como se todo o time ganhasse outra postura, outra confiança. Eles conseguem criar oportunidades, abrir espaços, e ainda elevam o nível de quem está ao redor. É um efeito cascata: Memphis decide, mas também potencializa os outros. É por isso que, mesmo com alguns desfalques, o torcedor tem motivos de sobra para acreditar que o Timão está muito perto de garantir mais uma semifinal e manter viva a chance de conquistar algo grande nesta temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro amanheceu agitado com rumores que agitam os bastidores do Corinthians e do Vasco. Fontes extraoficiais dão conta de que o Timão já fechou acordo com ninguém menos que Felipe Coutinho, destaque recente do Vasco, em uma negociação que promete agitar o mercado e os torcedores. Apesar de ainda não haver confirmação oficial, o burburinho circula intensamente entre jornalistas e nas redes sociais, criando expectativas sobre como o meia poderá se encaixar no elenco corintiano e impactar o Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, Pedrinho, que vinha brilhando com gols e assistências, se despede do clube comovendo a torcida. O atacante, que se tornou artilheiro e referência dentro de campo, agora inicia um novo capítulo de sua carreira no Corinthians. A despedida, repleta de emoção, é marcada por mensagens de carinho de companheiros, comissão técnica e fãs, que desejam que ele encontre sucesso e felicidade na nova casa. Que ele seja feliz no Corinthians, tem repetido torcedores vascaínos, misturando orgulho e tristeza pelo adeus de uma estrela que ajudou a equipe em momentos decisivos.
O rumor sobre Coutinho chega em um momento delicado para o Vasco, que busca alternativas para suprir a saída de Pedrinho e manter o equilíbrio do time. A possível chegada de Coutinho ao Corinthians acende discussões sobre o impacto dessa transição no futebol nacional e promete movimentar a janela de transferências. Torcedores do Timão, por sua vez, já começam a sonhar com a nova peça no ataque, especulando sobre como sua habilidade e visão de jogo poderão redefinir a dinâmica ofensiva do clube. Nos bastidores, comenta-se que a negociação incluiu conversas rápidas e sigilosas, refletindo a agilidade do Corinthians em garantir o talento antes de outros clubes entrarem na disputa. A expectativa agora é ver como Coutinho se adaptará à pressão da torcida alvinegra e ao estilo intenso do Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo em que Pedrinho inicia sua trajetória em São Paulo com a mesma esperança que o público tem por ele. Entre rumores, despedidas e novas oportunidades, o futebol brasileiro mostra mais uma vez sua capacidade de surpreender e emocionar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!